Opa, Augusto falando, é um prazer ter você hoje aqui. Nessa videoaula eu vou falar sobre deesser no software Reaper. O deesser, para quem não conhece, ele é um processador de dinâmica, assim como é um compressor. Ele modifica a amplitude de um sinal baseado no nível de volume que está sendo monitorado. E é utilizado quando a gente tem os S's prolongados, que no caso é a sibilância, que é o ato ou efeito de falar assobiando. Eu vou deixar tocar esse arquivo só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, depois eu venho mostrando como utilizar esse plugin. Eu particularmente não sou muito fã do plugin nativo deesser do Reaper, por isso eu também vou mostrar algumas outras formas de utilizar essa técnica, utilizando o equalizador ou mesmo até uma automação. Mas vamos ouvir esse arquivo só para a gente ter uma ideia, depois eu venho mostrando tudo isso. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. Reparem que nós temos vários S's prolongados aqui. Esse é um áudio bem fácil de identificar. Talvez, vocês não peguem arquivos com S's tão prolongados assim, mas esse ficou bem fácil para a gente poder trabalhar. Vamos então em FX, escreve deesser e vai aparecer o carinha aqui. Não se esqueça de deixar selecionado todos os plugins. Deu um OK e pronto, ele já está insertado. Como eu falei, ele é um processador de dinâmica, então os parâmetros dele não vão ser muito diferentes dos parâmetros de um compressor, por exemplo. Você vai selecionar se é estéreo ou mono, no meu caso é mono. Vai selecionar aqui um high pass ou um band pass, eu vou deixar band pass. Esse monitor, se ele estiver ligado, você vai ouvir apenas a região onde que ele está atuando. Vou deixar desligado por enquanto. Seleciona a frequência, que seria a frequência de corte, a frequência principal na qual ele vai estar atuando, e aí você pode selecionar também a largura de banda. Deixar menos seletivo ou mais seletivo. Então vou deixar aqui próximo de 9.000 Hz. Vou deixar aqui 1.5 mesmo. O threshold, assim como é o do compressor, vou abaixar. Nesse caso eu estou fazendo só uma demonstração, não estou muito preocupado em chegar no melhor resultado. Eu quero mais mostrar a funcionalidade desse plugin. O ratio, que é a razão, vou deixar uma razão bem alta aqui, para ter uma boa taxa de compressão. E aqui seria o ataque, o release. Então nós temos mais rápido, médio e mais lento. E aqui a gente tem o ganho de saída. Se eu reduzir aqui em menos 24, vou dar até o play, vocês vão ver que não vai sair áudio nenhum. Então vou deixar aqui zerado. E nós temos também a monitoração de entrada. Nós temos a monitoração de saída. E aqui embaixo, na horizontal, nós temos a monitoração do ruído que está sendo reduzido. Vou deixar tocar só para vocês terem uma ideia. E a gente depois vem fazendo alguns ajustes básicos aqui. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. Eu vou deixar um threshold bem baixo e um ratio bem alto aqui para limitar mesmo o sinal. Vou deixar até aqui perto dos 8.000 Hz. Vamos ver como é que ele vai atuar. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. Estou visualizando aqui que está tendo uma redução bem grande, chega aqui a menos 12 decibéis, mas eu particularmente não fico satisfeito com esse resultado não. Poderia aqui estar selecionando o on da monitoração para a gente ver como é que está atuando. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. Vamos deixar um pouco mais baixo aqui, só para ver o que acontece. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele... Vamos desligar a monitoração, vamos ver de novo. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. Enfim, é um plugin que nós temos para essa função, porém eu particularmente não sou muito fã, então eu vou fazer o seguinte, vou fechar ele aqui, vou deletar ele aqui dos efeitos, vamos fazer de outra forma. Vamos apagar aqui o deesser, vamos selecionar um equalizador, insertar um EQ, e agora a gente vai fazer o seguinte, eu posso fazer
de duas formas diferentes utilizando os equalizadores. A primeira vai ser através de um filtro de passa baixa. Então, vou deixar aqui apenas uma banda para facilitar a nossa visualização e nessa banda um low pass com esse corte aqui. Vou deixar o corte mais ou menos 6.000 Hz. E o que eu vou fazer agora? Uma automação para toda vez que passar na região onde que tem os S prolongados, esse filtro de low pass ele ativar. Então, como é no caso a atuação aqui do fader de frequência, vamos voltar ele aqui para 6, 7.000 Hz, clica nele, vem em parâmetros, seleciona Show Track Envelope para ele abrir a região aqui, vou deixar ele aqui no cantinho, vou até deixar fechado por enquanto, depois a gente abre para não atrapalhar. Vamos fazer nessa região aqui, então posicionar o meu cursor, deixa eu voltar aqui um pouquinho, e agora é fazer uma marcação ali. A gente pode fazer de diversas formas diferentes. Eu vou fazer pressionando o Alt e marcando essa região aqui, dessa forma. Tudo que tiver antes e tudo que tiver depois, eu vou deixar com o filtro lá em cima em 20.000 Hz, como está aparecendo ali, no caso apareceu 24.000 Hz. E quando passar por aqui, ele vai ter o filtro atuando ali até 6.626 Hz. Vamos abrir o equalizador agora, só para a gente visualizar. Nós vamos abrir dessa forma assim. Então, como eu falei, aqui não está atuando, aqui ele filtra, aqui ele para de filtrar novamente. E vamos ouvir só esse trechinho. Deixa eu... Vamos tentar melhorar esse posicionamento aqui, para a gente ter uma melhor visualização de tudo. Então vamos de novo. Reparem no equalizador atuando. Chegam até nós, o profissional... Vamos puxar o seguinte, vamos abaixar um pouco aqui, deixar em mais ou menos 4.000, por aí. Vamos ver de novo. Chegam até nós, o profissional como você. Enfim, eu acho um resultado bem melhor do que o plugin de Esser. E as pessoas que chegam até nós, o profissional... É lógico que você teria que estar fazendo essa automação em todo o seu arquivo. Por exemplo, aqui também tem, nessa parte aqui. Que chegam a... Então eu teria que marcar essa região, pressionando o Alt e fazendo essa marcação, e aqui eu abaixo. Vou trazer até, sei lá, 4.500 Hz. Então vamos ver. E as pessoas que chegam até... Ficou demais, né? Vamos puxar um pouquinho para cima. E as pessoas que chegam até nós, o profissional... E dessa forma você consegue fazer manualmente, é uma opção. Mas vamos fazer o seguinte, vamos aqui limpar esse envelope, vamos remover esse equalizador e vamos insertar agora novamente um outro equalizador. E agora eu vou fazer de uma forma diferente, utilizando o sidechain do equalizador. Vou deixar aqui apenas duas bandas também, para facilitar a nossa visualização. Na primeira, eu vou fazer um high pass, um fio de high pass, e no segundo aqui, clica nele, vou deixar essa opção aqui, bend, para a gente ter a opção de largura de banda, e vou aumentar ele aqui em mais ou menos 8, 9.000 Hz, que deve ser aquela região. Deixar um pouquinho mais seletivo, e vamos selecionar aquela região que está em destaque lá dos S, que é esse carinha aqui. Vamos dar o play. Tá bom para uma análise inicial dessa forma assim. Então, banda 1, eu vou filtrar mais, deixar perto ali dos 3.000 Hz. Agora eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V para duplicar esse equalizador. Nesse segundo, vamos aqui na banda 1 e vamos puxar até 20 Hz para não ter atuação nenhuma do filtro de passa alta. E aqui no filtro 2, clico no botão direito do mouse sobre ele e seleciono essa opção para flipar a banda selecionada e fazer essa curvatura aqui, tendo a atuação naquela região ali. Sendo que esse equalizador aqui, eu não quero que ele entre o sinal e volte
com o sinal para dentro do software, para não ter atuação dele. Ele vai ser apenas uma excitação de uma frequência para o sidechain. Então vamos aqui no Plugin Pin Connector, vou aumentar aqui para 3 e 4 e vamos desmarcar aqui a saída 1 e 2 e marcar 3 e 4. E nesse carinha aqui de baixo, vamos deixar ele assim mesmo, entrando e saindo 1 e 2. E agora, na frequência 2 selecionado, clica no fader de ganho, vamos aqui em parâmetro e vamos clicar em parâmetros de modulação mid-link para acionar aqui o sidechain. Clicou nele, pronto, ele já apareceu. Vou deixar ele aqui no cantinho. No Track Out Channel, vamos selecionar o 3 mais 4. E esse fader aqui é o nosso fader de ganho. Olha como é que ele está mexendo lá. Então vou deixar ele gerado. Para ele não fazer esse movimento no positivo, porque eu quero filtrar e não acrescentar frequência ali, ganho de frequência, né, logicamente. Então eu vou deixar aqui em negativo. Já fiz o chaveamento dele aqui, para ele receber o sinal do equalizador de cima. E agora eu faço os ajustes aqui nos parâmetros que vocês certamente já sabem. Então eu vou deixar um ataque um pouco mais rápido, atuando ali em torno de 10, 15 milissegundos. Deixar um release também mais rápido, próximo a 100 milissegundos. Reparem que eu pressiono o Ctrl do meu teclado e com isso eu tenho uma atuação mais delicada nos faders de seleção. Então aqui no Strat eu vou deixar ali mais ou menos 30, 40%. E esse mínimo volume é como se fosse o threshold. Mais para baixo, ou seja, menos decibéis aqui, mais sensível ele fica. E aqui em cima ele praticamente precisa de um sinal lá no topo. Então eu vou deixar ele aqui por enquanto em menos 24. E agora eu vou dar o play e a gente vai ver a atuação toda vez que ele foi excitado naquela região. Vamos puxar aqui para o início do nosso arquivo. Vamos dar o play. E as pessoas que chegam até nós... Olha como é que está já rolando. E agora a gente vai fazendo os ajustes por aqui. Se eu quiser um deslocamento mais agressivo aqui do filtro, eu desço o stretch mais para cima. E posso botar também esse mínimo volume mais para baixo. E as pessoas que chegam até nós... Olha como é que ele está atuando. Se eu quiser também, eu posso aumentar um pouquinho a largura de banda. E as pessoas que chegam até nós... Enfim, agora a gente vai fazendo os ajustes. Eu vou deixar um pouquinho mais agressivo só para a gente ter uma boa percepção desse filtro atuando. Não necessariamente seria dessa forma que eu utilizaria se caso estivesse editando esse arquivo para exportá-lo, mas vamos ver como é que ficou o resultado dessa forma. E as pessoas que chegam até nós, o profissional como vocês, ele se comporta. E as pessoas... Essa seria a terceira forma. E por último, não menos importante, eu vou desligar aqui, pressiono o Alt, apago todos os plugins. A última forma de fazer isso seria com automação. Então a gente pode vir aqui em Trim, seleciono o volume pré-FX para a gente ver o deslocamento da waveform. E agora você vai selecionar todas aquelas regiões onde que tem os assets prolongados e vai fazer a automação de volume. Você pode fazer pressionando o Alt e fazendo uma marcação na região. E aí você reduziu, tá vendo? Só que cuidado, quando você faz isso, você está reduzindo o S, né, a sibilância ali, mas você está reduzindo também todo o ruído de fundo. Então, dependendo de como você abaixar, você vai perder um pouco ali da acústica do local, da palestra, enfim. E aí, talvez o teu arquivo de áudio não fique tão legal. Vou dar o play só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Pessoas que chegam até nós, Vou abaixar mais. Pessoas que chegam até nós, Parece que o som morreu ali, né? Mas você pode puxar. E você pode estar fazendo de outras formas também. Pode pressionar o Ctrl e vir desenhando essa região lá. Eu não sou muito fã porque eu nunca consigo fazer um desenho que me agrade. Ou você pode também, pressionando Shift, fazer duas marcações no início, duas marcações no final e você reduz. São possibilidades,
tanto em automação, quanto utilizando os equalizadores, como utilizando o plugin de Esser. É isso, pessoal. Espero que essa dica seja útil para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo e quiserem, deixa o like, se inscreve no canal. Toda semana estou postando um vídeo novo. Espero ver vocês no próximo vídeo. Forte abraço a todos. Tchau!